Parábolas da Bíblia decifradas. Deus deixa a rainha pobre para ela não perder a sua coroa. Quando a rainha tiver sabedoria, Deus dá o que ela precisa e o sonho realizado. O dinheiro, o carro, a mansão é inimigo de Deus e do homem. É a serpente, é o rival de Deus e do homem. Você prefere pessoas ou dinheiro? Se preferir o dinheiro, ninguém vai ser feliz do seu lado, e o seu final é ser caduco. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não é pecado ter dinheiro, mas o rico tem que passar na vida tudo o que o injustiçado passa, pois é ele que vem roubar a sua coroa. Quando um mendigo vem até você, ele não quer só o seu dinheiro, ele quer a sua coroa. Há vários exemplos de roubo de coroas entre os artistas, policiais, pastores, médicos, etc. O sonho foi realizado, mas a pessoa não vigiou, levando uma vida leviana. Todas as estrelas que perderam a fama estavam coroadas, e de estrelas se tornaram anônimas. A coroa foi roubada. E não é a fama de televisão e cinema somente que falo, é a fama espiritual, o sabor, o sal. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. É triste um tolo com dinheiro e um miserável sem glórias. Um miserável sem glórias e sem Jesus está no inferno. Conforto e guloseimas, é aí que o mal te pega. Lembra-te de toda a sua vida passada, desde sua infância, e acorde. Este é o primeiro despertar. Já o segundo despertar é quando você conhece Jesus. Aí já não está mais ao nosso alcance, e sim na vontade de Deus. São muitos os que dormem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Para ser um cristão, temos que ter justiça no coração. Se você não for justo, não terá prazer em Jesus. A confissão cura a alma. Não confessar para o homem é dura cerviz, coragem, fale tudo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Toda voz que vier na sua mente contra Jesus é o falso profeta, que engana e torna o homem ateu e sem luz. Se entrares para o serviço a Deus, prepare sua alma para humilhação, e não se entregue na penúria, e logo sua vida enriquecerá. Sede fiel e tenha bom ânimo. Se você estiver seduzido pela serpente e ir para o caminho mau, você pode perder a sua coroa e ser vomitado. Mostre sua eternidade para a morte na mente do seu inimigo. Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, Marcos capítulo 16, versículo 9, para se cumprir as escrituras que diz: as prostitutas vos procedem no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 31. Para o cristão, a passagem bíblica que diz que os inimigos do homem são os da própria casa, Mateus capítulo 10, versículo 36, isto é apenas por um tempo. É tipo uma prova para o escolhido, e se ele vencer, todos se convertem na família, e a casa vira um paraíso, onde todos falarão a mesma língua, e se cumpre: crê em Deus e será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. No Velho Testamento, a palavra diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Já no Novo Testamento, Lázaro foi justo e mendigou o pão, pois, se ele não fosse justo, não iria para o seio de Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 19. Nos países que é proibido pregar o evangelho, não pregue. Sede sujeitos à autoridade. Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 7. E ore para mudar. Não é por força ou violência. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Indagaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Marcos capítulo 7, versículo 5. O motivo é que os apóstolos tocavam em Jesus e as mãos estavam consagradas. Na cruz clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus, pois ele não é maldito, pois Jesus se fez maldição no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Os dízimos é para que haja mantimentos na casa do Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E o que é mantimento? É comida, não só para os necessitados, mas para todos que servem o Senhor, e de boa qualidade. Ou melhor, já a oferta é para salvar almas. E quando você dá oferta na igreja, é você que está salvando estas almas, através da pregação do pastor ou evangelista. O galardão é todo seu. A fome após a morte. Lucas capítulo 24, versículo 41, 42 e 43. E também a consciência depois da morte de quem fomos em vida. Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24. O sistema do Novo Testamento é capitalista. Todos os homens têm uma inimiga espiritual. É essa inimiga que luta para tirar a honra do homem, onde está relatado em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Estupro não tira a honra. Todos os homossexuais foram derrotados por esta inimiga. E com a mulher existe um inimigo. Quem pratica esse pecado faltou informação, um ato de ingenuidade, que logo após vê a vontade de suicídio. Mas, se confessar, a honra que está no corpo de alguém é devolvida, e a alegria de viver e a salvação é restabelecida. Levíticos, capítulo 20, versículo 13. Todos nós temos os mesmos problemas. Às vezes, os teus problemas estão na luz, e os do próximo estão escondidos. Não confunda ternura com homossexualidade. Há homens perfeitos, cujos contrários estão debaixo dos pés, vencedores, parabéns. Os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Jesus disse que o mundo te odiaria por pregar o Evangelho. João, capítulo 15, versículo 18. O mundo te odeia, mas o povo de Deus te ama. E o povo de Deus é maioria. Os que te odeiam são os perdedores que precisam de luz. Ajuda-os na hora certa. Às vezes você é famoso na carne, mas não está na luz, e todos que o contemplam te acham estranho. Você é famoso, mas não conhecido. Não existe pessoas do mal, e sim escravos de Satanás, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Jesus não casou, pois era pai de todos. Como um pai pode casar com suas filhas? Jesus era Deus. João capítulo 10, versículo 30. Sem Jesus, a pessoa não existe, é de mentira. A verdade não está com ela. Jesus se afasta quando você o nega. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. O amor é o dom supremo. 1 Coríntios capítulo 13. E não é lendo livros que se ganha este dom, e sim de joelhos orando. Vergonha de Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 26. Sendo assim, o mundo terá vergonha de você. Veja se o que você sente é vergonha. O ruim é morrer assim, envergonhado, e ser vergonha eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Sendo assim, o mundo te vomitará. Deus esquece pecados. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João, capítulo 16, versículo 24. Há 3 pessoas transladadas. Enoque, Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Elias, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, e Jesus. No século presente, fala-se muito de Deus, e às vezes o homem se confunde com tantas igrejas. Na Bíblia diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há entre as igrejas deste século alguns seguidores que brigam e discutem a respeito de suas respectivas religiões. O cristão é um homem redimido, já o religioso pode perder a sua salvação.
pelo zelo que ele dá para a religião e não para Deus. Essa mesma discussão aconteceu também na época de Jesus, onde é relatado em 1 Coríntios, versículo 11. Lázaro era justo e mendigou pão. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Não tenha vergonha de pedir ajuda, e cada humilhação que você passar na miséria ou em outras circunstâncias, você será exaltado no seu futuro. Escolha a área que você quer ser exaltado. Dê uma direção para a sua vida espiritual. Cuidado com elogios, pois quanto mais exaltado pelas pessoas você for, mais humilhação terá. Estes artistas se matam, pois são muito exaltados e elogiados pelas pessoas, e a pessoa vira um nada. Existe o elogio do coração, puro. Agora existe aquele elogio consciente para a pessoa virar um nada. Lucas capítulo 18, versículo 14. Tudo o que existe foi invenção de uma mente só, que obteve sucesso devido aos discípulos que as perpetuaram na terra, estilos de governos, invenções, etc. Foi um evangélico que inventou a guitarra e inventou também o rock and roll. O rock é para consolar os jovens e livrá-los do suicídio. Muitos cantores de rock estão cantando em línguas. Está agradável? É Jesus, conheça o Pai. Não julgue as aparências. Se colocar o nome Jesus no rock, aí já não é mais rock, e sim louvor. E louvor é para a cura, não para a diversão. Cuidado. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Não se divirta com músicas santas. O reggae também é cristão. Quer se divertir? Escute um rock and roll. A música não é do mundo, vem do ser humano, igreja. Diante do rei, toda a verdade vem à tona. Até os pássaros falam a verdade para o rei. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. O cagueta é inocente. Para ser um rei mundial, não podemos ter preconceitos no coração, pois teremos vários países de povos diferentes para governar, e temos que amá-los sem distinção. O rei que tem preconceitos no coração jamais será levantado, não sai do lugar. O Brasil é um país jovem. Se alguém leva para cativeiro vai. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Sua esposa é uma estrela, namoro santo, 100 vezes mais. Entrou na carne, inferno. Marcos, capítulo 10, versículo 30. Mãe, dê uma profissão para os seus filhos. O ladrão vira ladrão por não ter um ofício. O mundo está perdido por não ter Jesus e um ofício cabeça, sem ser empregado. Muitos acham que o mundo está acabando e que todos estão perdidos, mas não é isto. É que a cada milésimo de segundos vem uma nova geração de jovens inexperientes para o mundo, querendo drogas, sexo e rock and roll. Mas quando esta geração se encontrar, vem outras atrás, perdidos, querendo a mesma coisa. Foque seus pensamentos na galera de 40, 50 anos, que já estão mais calma e experiente. Há jovens que vencem sem experimentar o mundo, diamantes. Cristianismo é receber a mente de Cristo. Passa-se da mente animal para a espiritual, não é lavagem cerebral. Quando aceita-se Jesus, sente-se dor de parto, frio na alma, mas logo o coração se aquece e nasce a criança, só ser fiel. A letra mata, é o espírito que vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. As pessoas estão cansadas de serem julgadas e condenadas antes do tempo. As pessoas precisam de amor e compreensão, e não de julgamentos. Quem és tu para julgar o próximo? Tiago, capítulo 4, versículo 12. Observação: nada foi tirado ou acrescentado da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18.
apenas decifradas as parábolas para quem não conhece a verdade. Inteligência é memória, sabedoria, merecimento. Jesus não tem culpa de ser a verdade. Quando alguém telezar, processa a pessoa mentalmente, e no mundo espiritual acontecerá a justiça. Às vezes, o Espírito Santo macho se revela na mulher. Respeite. Busque o batismo com o Espírito Santo. Quer cantar? Peça o dom de louvor. Se a abominação estiver no lugar da justiça, fuja. Mateus capítulo 24, versículo 15. Na eternidade vai ter a cerimônia de coroação. Você não pode ficar de fora. Faça um apelo. Vamos evangelizar as crianças. Senão teremos um futuro de pessoas escravas de Satanás que não distingue a mão direita da esquerda. Tenha fé, se você perder, é Deus perdendo e Satanás rirá. O dinheiro só é moda onde as pessoas são baratas.